Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Dirley Silva, recebendo hoje o deputado federal Rogério Mendonça, o Peninha, e o secretário adjunto da Casa Civil, o brusquense Arivec. O assunto hoje do programa será o impeachment, o provável impeachment da presidente Dilma, também as ações do governo do estado, a questão política local, estadual e, é claro, evidentemente, o problema nacional que nós estamos enfrentando, essa crise política que está afetando também a nossa economia. Prazer tê-lo aqui, deputado Peninha. Prazer é meu, Dirley, estar aqui na TV Brusque, no programa Dirley Silva, poder falar com vocês sobre tantos assuntos, né, que hoje estão efervescentes, tanto da política nacional, como a política estadual e a política local também. Mais uma vez está aqui o nosso secretário adjunto Arivec, o brusquense Vec, lá da Limeira. Da Limeira para o governo do estado, hein, Ari? É um prazer tê-lo aqui no programa. É um prazer meu também, Dirley, estar aqui no teu programa, na nossa TV Brusque, acompanhando o nosso deputado federal, Peninha, que tem trabalhado muito pela nossa cidade. E poder discutir um pouco, conversar e falar à comunidade brusquense. Bom, a gente vai tentar fazer um paralelo dessa crise política envolvendo o governo federal e a relação com o governo do estado e, de maneira muito especial, a bancada do PMDB. A bancada do PMDB já tomou uma decisão, Peninha. Ela literalmente não apoia mais o governo Dilma. Os cargos já foi noticiado que estão sendo devolvidos para o governo federal. Essa postura do partido é uma postura que deve ocorrer no decorrer das semanas aí com os outros partidos, com os outros membros do PMDB em nível nacional? Sim, Dirley. Inclusive, eu diria até o seguinte: no ano passado, lá no mês de novembro, quando nós tivemos a nossa convenção partidária, logo naqueles dias subsequentes à convenção, toda a executiva deu uma entrevista coletiva para a imprensa. E lá naquele momento, Eduardo Moreira, Mauro Mariani, o Eduardo Moreira entregando a presidência, Mauro Mariani que assumia o partido, disseram naquela entrevista coletiva que o PMDB de Santa Catarina era contrário à posição do PMDB nacional de estar ocupando espaço no governo federal. E também naquele momento foi dito que a orientação do PMDB de Santa Catarina era em pró-impeachment da presidente Dilma, lá atrás. E agora, também a questão dos 10 dias atrás, o PMDB de Santa Catarina foi pioneiro entre todos os diretórios do Brasil, do PMDB, dizendo que era contrário à presidente Dilma, que ia votar pró-impeachment e que também entregava todos os cargos do governo. Assim foi feito em relação à Eletrosul, a presidência da Eletrosul, Djalma Berger, também o Vinícius Lumertz, que é o presidente, era, né, o presidente da Embratur, e todos os outros cargos colocados à disposição. E numa sequência nós estamos vindo outros e outros diretórios do Brasil inteiro caminhando nessa direção. Ou seja, hoje eu tenho uma convicção muito grande que o impeachment da presidente Dilma é irreversível, ninguém mais segura. Eu, inclusive, fiz uma aposta com companheiros de bancada dizendo que nós vamos ter mais de 400 votos a favor do impeachment entre os 513 deputados federais. Em Santa Catarina, eu também tenho afirmado que todos os votos do PMDB, são 6 votos, vão ser pró-impeachment. E mais ainda, na nossa conta entre os 16 deputados federais, nós devemos ter 14 deputados votando pró-impeachment. E 3 senadores também. Ou seja, de 19 votos, nós vamos ter 17 votos a favor do impeachment. Até porque o deputado federal João Paulo Kleinubin, que é secretário da Saúde, me falou por telefone, dizendo que dia 11 ele está retornando a Brasília para votar pelo impeachment. E agora, hoje ainda, eu ouvi no noticiário, li nos jornais, de que também o César Souza, pai do prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, está voltando a Brasília para votar pelo impeachment. Ou seja, é uma situação irreversível. E mais, dia 29 nós vamos ter uma reunião em Brasília, terça-feira, em que vai ser decidido
qual o encaminhamento que o PMDB Nacional vai ter, o Diretório Nacional do PMDB. E 119 votos que vão existir no diretório, eu acredito que nós vamos ter mais de 60% dos votos a favor exatamente desta condição do impeachment e o afastamento do PMDB do governo, e não só isso, a entrega de todos os cargos, todos os ministérios que porventura o PMDB tenha neste atual governo da Dilma Rousseff. Ori, que tipo de consequência terá essa ruptura do PMDB do Estado com o governo federal para aquilo que já está acordado ou que porventura pode se buscar de recursos para o governo? Olha, o governo do Estado tem buscado junto aos órgãos, aos organismos nacionais, alguns empréstimos, que é através do Banco do Brasil e do BNDES. Os projetos estão caminhando, estão tocando as obras. Eu não acredito que esse processo vá atrapalhar a relação institucional do governo estadual com o governo federal. Eu não acredito em retaliação, eu acho até porque os recursos são de financiamentos, não é recursos a fundo perdido, os recursos são do BNDES e recursos do Banco do Brasil. Então, eu acredito que as obras de Santa Catarina terão continuidade e que o governo federal não fará nenhuma retaliação à posição catarinense. Assim esperamos, porque assim fazendo, estaria fazendo ao povo catarinense, não ao governante. Como o Peninha falou, a maioria absoluta da bancada federal na Câmara e no Senado são favoráveis ao impeachment, tirando apenas os 2 deputados que representam o Partido dos Trabalhadores em Brasília. Então, como Santa Catarina já tem demonstrado isso em pesquisa, hoje o Diário Catarinense traz a pesquisa, então o povo catarinense foi o primeiro a demonstrar o interesse e não interesse mais desse governo do PT, da administração Dilma. Então, eu acredito que o Estado vai continuar normal, as contas do Estado, nós somos ainda o melhor da federação, o Estado está equilibrado, não é uma coisa que dá para dizer que tem dinheiro, mas as contas do Estado estão equilibradas, o Estado consegue honrar os seus compromissos, há uma grande preocupação também nessa questão do governador Raimundo Colombo. O governador tomou essa dianteira de querer ir para a Justiça negociar a dívida do Estado, né, foi o primeiro do país a brigar nessa questão na Justiça, claro que desagradou o governo federal, mas o Raimundo tomou essa posição, o governador Raimundo, para mostrar também a posição dele em defesa do Estado catarinense, não em defesa do partido A ou partido B. Ele está administrando o Estado como um estadista que é e tentando da maior maneira possível, e acredito que não vai haver retaliação do governo federal. Peninha, como é que fica a relação do PMDB no Estado com o Partido dos Trabalhadores depois dessa atitude tomada, dessa decisão tomada? Haja vista que nós temos agora um processo que está seguindo na Câmara, depois vai seguir para o Senado e, independentemente de acontecer ou não o impedimento de Dilma Rousseff de continuar governando o Brasil, que tipo de implicação você acredita do ponto de vista político na relação PMDB-PT, que sempre foi uma relação, de certa forma, harmoniosa em vários municípios? Primeiro, Edirlei, eu quero até fazer uma colocação sobre uma pesquisa que saiu agora, nesses últimos dias, do Diário Catarinense, feito pelo Instituto Mapa. Nessa pesquisa, primeiro se perguntou qual a aceitação da presidente Dilma em Santa Catarina. 76,8% disseram que são contrários à continuidade da Dilma Rousseff, da atual presidente no governo. Ou seja, 76,8% são favoráveis ao impeachment da presidente. A pesquisa ela avançou em alguns pontos interessantes também. Por exemplo, perguntou qual o medo, qual a preocupação da família brasileira hoje. Em primeiro lugar, apareceu a falta de segurança. Ou seja, a questão da violência que nós temos nas nossas cidades. E aí vai inclusive ao encontro do meu projeto de lei que muda o Estatuto do Desarmamento, em que o Estado não dá proteção à família, por outro lado o cidadão tem que ter condições de se proteger, que infelizmente hoje não existe. A outra pergunta também, qual o grande medo hoje do cidadão brasileiro? O grande medo hoje do cidadão brasileiro é a preocupação de todos, é o desemprego. Aliás, não só o desemprego,
Eu vejo hoje também empresas fechando, quebrando. E a outra pergunta, e aí tem tudo a ver com a tua pergunta, hoje, qual o grande problema do Brasil? O grande problema do Brasil hoje, nessa pesquisa, fala corrupção. Ou seja, muitas pessoas ligadas ao PT insistem em dizer que impeachment nesse momento é golpe. Não é golpe. O impeachment está previsto na Constituição brasileira. E eu pergunto a qualquer um que está nos ouvindo, não tem motivos de caçar esta governante? O que o líder do governo, Delcídio de Amaral, falou em relação a esse governo não é motivo suficiente para cassação? Quantas pessoas foram presas desse governo? Quantos ministros envolvidos? Tesoureiros do Partido dos Trabalhadores? E todas essas denúncias da Lava Jato, que realmente denunciaram muitos partidos, é verdade, 324 partidos denunciados, mas o grande foco é realmente o Partido dos Trabalhadores e o PT. Então eu pergunto, com tudo isso que tem acontecendo no Brasil, nós devemos estar preocupados na nossa relação com o PT? Não. Eu fui uma das pessoas que votei no presidente Lula para presidente, votei na presidente Dilma e confesso que errei, reconheço. Hoje eu reconheço que errei, que não devia ter feito isso. E não é porque eu votei que eu tenho que ficar ao lado dele. A partir do momento que nós estamos vendo todos esses erros desse governo, evidentemente que nós temos que ir contra. E nós não devemos ficar preocupados numa relação com o PT ou não. Eu acredito que o grande prejudicado de todo esse processo, inclusive na próxima eleição, vai ser o PT, sem sombra de dúvida. Não só o PT, todos os partidos estão envolvidos, mas em maior dimensão o PT. Ou seja, nós precisamos reconstruir um novo Brasil. E tudo que está acontecendo com a Lava Jato, com todas essas denúncias, eu acredito que vai fazer com que surja um novo país. E os partidos, não só o PT, hoje deveriam ser passados a limpa, ter uma borracha, pagar tudo e fazer tudo de novo, inclusive o meu partido. Eu defendo uma constituinte exclusiva para uma reforma política, uma reforma até da Constituição, para reconstruir o país a partir de tudo que está acontecendo, de todas essas denúncias. Por isso, nós não devemos estar preocupados se vamos continuar com a relação com o PT ou não. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma, não pode mais continuar à frente do Brasil, do destino dos brasileiros. Qual é o teu pensamento, Ari, em relação a isso, em nível municipal? Aí eu falo não só de Brusque, mas de todos os municípios. Em nível de Estado, é histórico de que não há uma relação com o PT, né? Nem no tempo do governo Luiz Henrique da Silveira, muito menos agora no governo de Colombo, embora Colombo tenha apoiado Dilma, né? Mas você acha que para as próximas eleições, essa eleição municipal e a próxima estadual, terá um distanciamento? Olha, o amigo Dirley, o PT, eu tenho dito, onde tem falado agora até ainda há pouco no almoço, o PT gosta muito do apoio do PMDB. Agora, apoiar o PMDB em várias cidades, isso é até a nível de Estado, nunca fizeram o gesto. Então, no passado recente, várias cidades, como Brusque, o PMDB apoiou o PT. Mas a recíproca, muito difícil verdadeira, em várias cidades do Estado. Então, essa relação que já existia no governo federal, aqui em Santa Catarina, tinha muita dificuldade. Porque tem uma ala do PT no governo Luiz Henrique que fez uma oposição ferrenha, a pior das oposições que existem. No momento também, no governo Raimundo, a boa parte do PT, para não dizer todos, fazem oposição ao governo Raimundo, mesmo com aqueles gestos que o governador fez naqueles momentos difíceis. O PT mantém uma posição radical contra o governador catarinense também. Então, o PT parece muitas vezes que, quando interessa a eles, eles querem o apoio. Agora, quando é para oferecer o apoio a algum partido, é muito difícil contar. Eu digo sempre, eu usei já o adesivo do PT, como Peninha também falou, já votamos neles. Eu não vejo a turma do PT com algum adesivo do PMDB aqui na cidade. Qual é o dia que eles nos ofereceram para ser nosso vice, para participar de uma aliança conosco. Então, essa história do PT, na sua origem, ele vem com essa mentalidade antiga ainda de que o PMDB é o partido de coligação. Então, eu acredito que não, a nível de município, muito pouco, talvez em alguns pequenos municípios o PMDB estará coligado com o PT, mas em cidades muito pequenas, do oeste catarinense talvez. Agora, nos grandes municípios não há coligação em nenhum município, eu acredito assim. Onde é que tem, por exemplo, Blumenau,
que tem televisão, não estaremos juntos, estaremos candidaturas separadas, Florianópolis da mesma forma, a Joinville da mesma forma. Então, eu acredito que essa aproximação com o PT aqui em Santa Catarina já se distanciou há muito tempo. Não tem mais essa afinidade em um município ou outro. Eu acho que o PT vai ser o grande prejudicado, eu acredito, nas cidades maiores, principalmente, onde é que tem meio de comunicação. Eu acho que o PT já tem um número reduzido de grandes cidades. Ela tem, eu acho, Tubarão hoje e Concórdia, que são as cidades que o PT administra, as maiores cidades, e era Brusque. Então, eu acredito que vão ter dificuldade para repetir esse mandato também. Eu acredito que o PMDB não terá nenhuma dificuldade de ter outros aliados que não seja o PT. Eu acredito que muito pouco o PMDB vai também contar com o PT em outra aliança. Nem em 2018 não vejo nenhuma aproximação, se naquele momento que o governador Luiz Henrique era um candidato totalmente com potencial, era dito pela sociedade catarinense, que era governador reeleito. Eles não tiveram a bondade de nos apoiar, não tiveram a humildade de dizer, ó, o melhor para Santa Catarina, a pedido do próprio grupo deles de Brasília, dizia, não, mas o Luiz Henrique tem uma eleição garantida, o governador Luiz Henrique está fazendo um excelente trabalho por Santa Catarina, é nosso parceiro. Eles não tiveram essa humildade, não vão ter lá na frente em querer apoiar ou deixar de apoiar o PMDB. Eu acredito que não modifica nada a nossa relação. Em um ou outro caso específico, poderá ter uma aliança entre PMDB e PT, acredito, muito pouco a nível de Estado. Muito bem, estou conversando aqui com o deputado Rogério Mendonça, Peninha, e com o secretário adjunto da Casa Civil brusquense, Ari Weck. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com o segundo bloco ainda com os nossos convidados. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa de Irlei Silva, recebendo aqui o Rogério Mendonça, o Peninha, e também o Ari Weck, o Peninha, que é deputado federal em Brasília, representando o nosso estado, e o Ari, que trabalha ali na Secretaria da Casa Civil. Ele é secretário adjunto da Casa Civil. Uma curiosidade que eu penso que o brusquense tem, Ari, você já está há bastante tempo fazendo essa ponte Brusque-Florianópolis, né? E você teve a oportunidade de trabalhar com duas das grandes lideranças de Santa Catarina, dois ex-governadores, um já falecido, outro que hoje não tem cargo eletivo, mas continua dentro do PMDB, que é Cacildo Maldani. Você foi um dos assessores do Cacildo quando ele foi senador. E você trabalhou durante os dois mandatos diretamente com Luiz Henrique da Silveira. O que você conseguiu aprender com o LHS? Quais foram os grandes ensinamentos que Luiz Henrique da Silveira te passou, principalmente numa das artes que ele mais conseguia dominar, que é a arte de conciliar e de conjugar o verbo trazer, né? Essa que eu acho que foi a maior lição que eu aprendi com o ex-governador e senador, nosso eterno Luiz Henrique, foi essa questão. Os jornais, quem me acompanha um pouco na internet e tal, tanto o jornalista Roberto Azevedo, que é do jornal A Notícia do Dia, tanto o Moacir Pereira, que é da RBS, comentam muito isso, que eu aprendi com ele a capacidade de aglutinar, de fazer com que o partido num todo cresça, que as coisas aconteçam naturalmente. O Luiz Henrique tinha uma visão que mais impressiona a gente, era a visão de futuro. O Luiz Henrique conseguia ver as coisas numa dimensão lá na frente com uma sabedoria fora de sério, em pensar. O outro grande legado que ele nos deixou, e muitos questionavam, porque durante um período ele andava um pouco com problema de saúde, sonolência e tal, então, que era o trabalho. O Luiz Henrique trabalhava no mínimo 18, 20 horas por dia, ele era um incansável para trabalhar. Ele trabalhava como ninguém, ele corria esse estado como ninguém, então ele viveu intensamente esses 8 anos de governador. Ele brincava muito comigo, dizia que no momento quando eu fiquei doente, ele dizia, essa doença foi o governo que te fez acontecer. Então ele dizia, foi por causa deste governo que tu ficasse doente, foi por causa de tanta pressão que eu te jogava, que então o Luiz Henrique tinha essa coisa de, eu brincava com ele muitas vezes, se não tivesse coisa para fazer, ele arrumava. Ele dava jeito de buscar as soluções de tudo, ele via nas pessoas uma grande capacidade de aglutinar, de poder dizer, não, quando eu olho para essa pessoa, ela pode me ajudar em tal coisa ou tal. Ele tinha uma capacidade de aglutinar, de somar força, tanto a nível de Estado como a nível de Brasília. Se você for pegar o final do governo dele, ele estava com quase todos os partidos aliados a ele.
Então, inclusive, no último aliança, o próprio PP chegou um momento de poder querer estar conosco, já no governo Raimundo Colombo, querer participar também dessa aliança, querer participar desse grupo que começou a construir em 2002. Então, se você notar a história catarinense dos últimos 15 anos, você vai ver clara a participação e o poder de agregação que o senador e o governador Luiz Henrique conseguiu. Acho que é o maior exemplo que ele deixa a Santa Catarina, sem contar o seu trabalho, a sua visão de mundo, a sua visão de abertura de mercado. Hoje Santa Catarina é um estado exportador, é um estado, em primeiro lugar, 8 vezes no turismo. Então ele tinha essa visão clara de que o futuro ia por esse caminho. Então a visão do governador Luiz Henrique deixa a Santa Catarina e a minha de agregador, uma pessoa que não guardava mágoa. Ele costumava dizer, as mágoas vamos escrever no gelo e torcer para que o sol venha e derreta o mais rápido possível. Eu olho para o sol, que é luz, não para a lua, que é a noite. Então eram as frases que ele usava no dia a dia para tentar agregar, para tentar somar em nome de Santa Catarina. Então ele, eu acho que deixou esse grande legado, uma grande perda no ano passado, que a gente não estava preparado para isso, né, Peninha? A gente vinha numa normal, se ele tivesse vivo, nós estaríamos todos pressionando, talvez em 2018, para que ele voltasse ao governo de Santa Catarina. Seria um nome de consenso de vários partidos de Santa Catarina, do governador Raimundo, do vice Eduardo. Não teria entre o grupo que administra o Estado hoje uma unanimidade, que ele deveria ser o nosso candidato. Ele resistia, dizia que não queria mais voltar, mas nós estávamos aí todo dia convencendo ele a voltar ao governo. E na quinta-feira, antes dele morrer, o Cobalcini, então presidente do partido, visitamos ele em Itapema, ele estava com uma enfermidade, e brincamos muito com ele, governador, e aí, vamos de volta? Ele dizia, olha, vocês estão me cobrando uma coisa que eu não sei se eu vou querer. Então, essa visão de Estado como um todo, de não perseguir ninguém, de agregar. O governador gostava daquelas pessoas que aparecessem lá apresentando um projeto de desenvolvimento. Cada um que fosse lá levando alguma coisa que desenvolvesse a região, ele era o primeiro a abraçar, o primeiro entusiasta. E se fosse lá pedir dinheiro para tapar buraco, ele dizia, não, isso aí, tapar buraco é quem cuida das estradas, quem deve cuidar disso aí, da sua localidade é o prefeito. Eu estou aqui para desenvolver o Estado. Então essa visão desenvolvimentista que ele tinha é o que deixou um grande legado na importação, na exportação. Os nossos portos estão aí para, né, o Porto de Navegante, bem dizer, todo construído durante o seu governo, o de Itapuá, quase totalmente construído também durante o seu governo, foi inaugurado no governo Raimundo. Os acessos, ele tinha um grande sonho, deixou apenas 8 ou 9 acessos a município sem pavimentação. Ao chegar no governo, ele disse, eu vou fazer com que todos os cidadãos catarinenses tenham condições de ter o seu acesso ao seu município asfaltado. Que com isso ele dizia que poderia desenvolver aquele município, como foi aqui do lado, Major Justino. Então, ele tinha essa característica de desenvolvimento, de buscar atrair novos investimentos para o Estado, atrair o Estado como um todo, não em uma região só, ou só Joinville. Ele participou de todas as regiões do Estado, tanto é que criou o processo de descentralização exatamente para isso, para tentar desenvolver todas as regiões do Estado. Ô Peninha, um questionamento que se fez depois da morte do Luiz Henrique foi como ficará o PMDB sem LHS. Sem dúvida nenhuma, ele foi o grande líder do PMDB nos últimos anos. O PMDB que já teve Pedro Ivo Campos, né? Que teve Jairson Barreto, que hoje não está mais nas fileiras do PMDB, e que teve Luiz Henrique da Silveira, né? Em Santa Catarina, e outros mais. O PMDB conseguiu, já quase na metade de 2016, superar a ausência de Luiz Henrique? Você acha? Olha, Dirley, um ponto até que eu quero falar em relação ao Luiz Henrique, algum ponto, inclusive, que o Ari se referiu. O Luiz Henrique era uma pessoa que tinha uma visão, eu diria, até 100 anos na frente da nossa era. Ele sempre me enxergou na frente. E ele ajudou a construir todo esse processo que nós estamos hoje de unidade do partido. O Mauro Mariani, por exemplo, que é hoje o nosso presidente do partido, e que será o nosso candidato a governador por Santa Catarina em 2018, teve um momento lá em Joinville, quando da última vitória dele a governador, que ele tirou a jaqueta dele e pediu para o Mauro Mariani vestir a jaqueta e disse, Mauro, tu vai ser a liderança que vai me suceder aqui no governo do Estado. Então parece que ele estava tendo uma premonição do que poderia acontecer. E realmente hoje o Mauro
é o presidente do partido, o candidato. E depois da morte até do Luiz Henrique, muitas diferenças que nós tínhamos, talvez até numa homenagem à grande figura, ao grande líder que foi Luiz Henrique da Silveira, um grande exemplo de trabalho, de dedicação, de seriedade, de honestidade que ele nos deixou. Talvez até em função disso nós podemos dizer que o PMDB hoje está unido, talvez como nunca teve. Hoje nós não estamos vendo a ala do partido. Nós não estamos vendo Eduardo Moreira com interesse, o Mauro com outro, Peninha com outro, assim por dizer. Não, nós estamos vendo todo o partido convergindo numa só direção. Então, esse problema não houve, e talvez muito em função, como eu te disse, dessa visão que ele teve, as palavras que ele deixou, os exemplos que ele deixou de reaglutinação em todos os momentos. Eu tive, durante os meus 3 mandatos de deputado, 2 deles deputado estadual ao lado do Luiz Henrique, eu tive muitas diferenças, momentos em que eu discuti com o Luiz Henrique, mas que logo na sequência nós superamos. E na maioria das vezes, até por iniciativa dele. Então, quando ele nos deixou, quando ele morreu, nós todos, aí sim, começamos a pensar, como é que vai ser o partido daqui para frente? E aí nós achamos, não, nós temos que seguir o exemplo dele. E talvez exatamente este exemplo que ele nos deixou é que nos está permitindo essa unidade existente, como talvez nunca houve na história do nosso partido. Como era o comportamento de Luiz Henrique no Senado em relação ao governo federal? Olha, o Luiz Henrique, ele era, em muitos momentos, ele era oposição. Prova disso que ele foi candidato a presidente do Senado contra o Renan, numa eleição em que, num determinado momento, nós achávamos que ele tinha chance de ganhar, mas aí o governo do PT colocou a máquina toda em cima, trabalhou em todos os sentidos para que o Renan ganhasse, ele acabou perdendo aquela eleição. Então ele era muito crítico em relação ao governo. Prova disso que ele, nas últimas eleições para presidente, ele não apoiou, inclusive, a presidente Dilma. Mas ele, nos grandes projetos de interesse nacional, ele estava junto, porque ele tinha essa grandeza de saber fazer oposição, como ele fazia, contrariedade que ele tinha ao governo da Dilma, ele era muito crítico em relação ao governo, mas os grandes projetos de interesse nacional, ele não só votava a favor, como nos falava nas reuniões que nós tínhamos, toda semana a bancada catarinense do PMDB se reunia e ele nos explicava cada um dos projetos, dizendo, não, acho que vocês, muitas vezes alguns mais radicais queriam simplesmente votar contra por ser contra, mas ele nos fazia entender o outro lado da moeda e fazia com que nós acompanhássemos determinados projetos. Então ele era crítico, em alguns momentos oposição, mas com uma visão, principalmente uma visão do que é melhor para o Brasil. Estou conversando com o deputado federal Peninha, Rogério Mendonça, e também com o secretário adjunto da Casa Civil, o brusquense Arivec. Nós vamos ao intervalo comercial, depois voltamos com o último bloco aqui do programa de Dirley Silva na TV Brusque. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Dirley Silva, ao lado do Rogério Mendonça Peninha e o Arivec, que é secretário adjunto da Casa Civil no governo Colombo. Peninha, você certamente deve saber agora o que eu vou te passar. Exatamente neste mês de março de 2016, são 180 anos da primeira colonização italiana no Brasil, que se deu na região de São João Batista, 1836. 132 famílias chegaram da Sardenha e de Gênova, na Itália, para colonizar o que foi chamado de Nova Itália. Eu sei que você tem uma proximidade ali com a região, Nova Trento, você é filho de Nova Trento, né? São João Batista, Major, quer dizer, você está perto dessa italianada aí que colonizou São João Batista e depois foi colonizar a tua terra, Nova Trento. Já fez a tua homenagem lá na Câmara dos Deputados ou já está preparando isso? Não, estou preparando. Primeira colonização italiana do Brasil. A localidade chamada hoje de Colônia. Colônia, exatamente.
Ali em Tigipió, Colônia, exatamente. Essa tua pergunta é interessante, até para que eu possa, inclusive, fazer uma referência sobre as minhas origens. Certo. Eu, na verdade, nasci na cidade de Nova Trento, sou neotrentino. Você não é italiano. Tenho cidadania italiana, inclusive, meus você irmãos. A minha mãe era vereadora, Cremilda Tridapalli, família Tridapalli era vereadora. Então você pode ser até município de candidato a Nova deputado Trento. federal na Itália, se quiser. Posso sim, tenho a cidadania Exatamente. italiana. Mas o meu pai nasceu em São João Batista, Lauro Mendonça, foi motorista da Brusquense. E ele, inclusive, não só nasceu em São João Batista, no CRECA, como ele acabou morrendo lá em São João, num acidente de carro. Na época ele era motorista de táxi, na cidade de Porto Belo. E foi buscar uns pedreiros em Nova Trento, que estavam construindo uma escola lá em Porto Belo, e acabou falecendo ali em São João Batista também, onde nasceu. Mas, além de ter nascido em Nova Trento, eu também morei muitos anos em Brusque. Para ter uma ideia, eu estudei no Dom João Becker, morei ali no Maluche, né? Jardim Maluche, e também estudei na época no Santo Antônio, não é o São Luís não, Santo Antônio. Hoje é São Luís, né? Hoje é São Luís, mas na época era o Colégio das Freiras, onde eu fiz o 4º ano primário, ali em Brusque. E aqui em Brusque eu praticamente iniciei a minha vida, a minha infância, torcedor do Carlos Renault. Né? Aí ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas eu não perdia um jogo do Carlos Renault praticamente todo fim de semana, ou eu ia no matinê, no Cine Real, né? Ou no jogo do Carlos Renault. Isso era a programação de todo final de semana. O Ari é Paysandu. Paysandu. Paysandu, tá vendo? Tem uma diferença, né? Mas, até porque eu tinha um primo que jogou no Paysandu e no Carlos Renault também. Quem era o teu Pereirinha. Pereirinha, claro. Pereirinha, os Pereiras são todos meus primos, né? O Pereirinha, o pai dele é o Vitor Pereira. Então, na época, a gente tinha uma ligação muito grande. Eu sempre tive uma ligação histórica com o Brusque. Talvez por isso que a gente tem vindo tanto aqui e tenho tido uma votação, eu diria, até expressiva aqui. E, na verdade, Ari, eu sou engenheiro agrônomo. Quando eu me formei em agronomia, eu fiz concurso para a Acaresc, que era a empresa de assistência técnica e extensão rural, e por isso eu fui trabalhar em Ituporanga. Eles me mandaram trabalhar na cidade de Ituporanga. E lá em Ituporanga, eu trabalhei muitos anos como engenheiro agrônomo e acabei, num primeiro momento, sendo candidato a vice-prefeito da cidade, fui vice-prefeito de Ituporanga. No segundo momento, prefeito de Ituporanga, 3 vezes deputado estadual e no meu segundo mandato como deputado federal. Mas eu diria que as minhas origens estão aqui, Nova Trento, Brusque, São João Batista e toda esta região. E por isso também eu tenho um orgulho, aí voltando à pergunta que tu me fez, da minha origem de cidadania italiana. Né? Eu já da região do norte da Itália, os Tridapalli, na verdade, são oriundos de Mantova, São Benedetto Po, que é a cidade que eu já tive a oportunidade de visitar, e tenho muito orgulho também dessas origens. Pode ter certeza de que a semana que vem eu estarei lá na Câmara dos Deputados, se me derem a oportunidade, porque o problema é o seguinte, hoje lá eles só falam impeachment. Se não for falar nisso, eles não deixam nem falar. Mas se der um espaço, eu vou, até porque os caras vão falar nisso agora, o Brasil com tantos problemas, vamos falar do impeachment, né? Mas vou falar, sim, da colonização italiana no Brasil, em Santa Catarina, a primeira colonização na localidade de Colônia, e que Nova Trento, de alguma forma, a cidade onde eu nasci, está inserido nesse contexto da colonização italiana. Que bom, é importante que isso seja registrado sem dúvida nenhuma. Ari, uma situação que a gente está vivenciando na política hoje, e que isso está muito claro lá em Brasília, como em Florianópolis, ou aqui em Brusque mesmo, a criminalização do agente político. Hoje, qualquer denúncia, qualquer informação que a imprensa ou que a rede social passa, ainda mais agora com essa tal da delação premiada, o nome não passa a ser suposto, que tenha supostamente cometido um crime. Ele já é criminalizado, já é julgado pela sociedade. Pergunta para você, Peninha, e para o Ari Vec, o que é possível em nível federal
vocês acham fazer para amenizar essa situação que está se criando no Brasil depois dessa situação do Lava Jato, enfim, de tudo que está se observando nesse momento? Eu vou iniciar, depois o Ari complementa. Eu diria assim, nessas últimas delações envolvendo a Odebrecht, da Lava Jato, estão envolvidos com o recebimento de doações, em alguns casos propinas, está sendo investigado ainda, 316 entes políticos, entre prefeitos, deputados, senadores, governadores e 24 partidos. Ou seja, por mais crítica que se faça ao PT, por exemplo, que é a bola da vez, na verdade, hoje nós estamos vendo essa criminalização da política envolvendo todos os partidos. E nós, de alguma forma, estamos procurando diminuir isso em Brasília, quando numa legislação nós acabamos com a doação privada de campanha. Hoje uma empresa não pode mais fazer doação para a campanha, terá que ser individual, pessoa no CPF. E eu defendo, inclusive, Derlei, uma reforma política muito ampla no Brasil. Eu defendo que nós tenhamos, como eu já disse aqui, uma constituinte, onde nós possamos eleger representantes, em que possa fazer uma mudança, uma reforma política, inclusive nessa estrutura partidária que precisa ser passada limpo. Porque não tem como nós, deputados, ou com a grande maioria do que lá estão, graças a Deus eu posso afirmar que não tenho problema nenhum de denúncia nem nada, porque a minha campanha sempre foi uma campanha diferente, com pouco dinheiro, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu trabalho os 4 anos para poder chegar no momento das eleições, estar preparado, mas hoje em que o dinheiro, os recursos, o capital tem tanto peso, tanta influência, que a maioria do que estão lá, como eu disse, 316 entes políticos, não tem como essas pessoas fazerem uma legislação sem procurar de alguma forma beneficiar a si próprio. Então eu defendo uma constituinte exclusiva que trabalhe com uma mudança da Constituição e principalmente numa reforma política e numa reforma tributária, para que também, além dessa mudança política, uma melhor distribuição dos recursos públicos, que infelizmente estão extremamente concentrados lá em Brasília, e até um dos motivos. Todo mundo tem que ir lá de chapéu na mão, buscar dinheiro, e nessa busca é que estão as trocas de favores, a corrupção e toda essa ladroeira que infelizmente está acontecendo agora nesse governo, em mais intensidade, mas tem acontecido historicamente em todos os governos que estão, que sempre, ou no governo Fernando Henrique, lembra lá das denúncias dos anões, por exemplo, do orçamento, e se nós for voltar no tempo do Severino, vamos ver que denúncias de corrupção houveram em tantos e tantos governos. É verdade que nem com tanta intensidade como está acontecendo agora. Então, realmente, nós precisamos passar a limpo a política brasileira, os partidos políticos e o que existe hoje em termos de concepção de política no Brasil. É isso aí, Peninha. O modelo está esgotado. Esse modelo tanto de eleição como de fazer política, nesse momento, esgotou. Acho que a população também entende isso. Acho que algumas evolução aconteceu. Acho que agora essa eleição vai ser menor, 45 dias. Vai ter menos tempo também até para gastar, vamos dizer assim, para aqueles que gostam de gastar dinheiro em campanha. Mas também vai diminuir a participação financeira do poder econômico, passando a ser só a pessoa física a contribuir para a campanha. E o poder da população de denunciar o Caixa 2, de denunciar a compra de voto, também tem que ser da população, porque nem o judiciário, nem a polícia não vai conseguir controlar isso tudo, não tem, né? Então acredito que a mentalidade do povo, a internet hoje é um grande incentivador da transparência, ela fica, tudo que acontece em todos os momentos aparece na internet. Então, vai ser uma eleição, eu acredito, diferente essa. O Congresso precisa avançar, precisa acabar a reeleição. Infelizmente, o nosso modelo de reeleição não foi bom para o país. Se acreditava que naquele momento era bom para o país, os prefeitos, os governadores e o presidente de direito à eleição. O modelo ficou comprovado que não foi avaliado, não foi aprovado pela população, nem pelos organismos. A Constituição nossa, como diz o Peninha, é complicada. Quem não tem maioria não governa. Hoje nenhum governo, nenhum prefeito, nem o presidente da República governa sem maioria, então a nossa Constituição é muito parlamentarista. Então todas essas reformas vão ter que ser construídas. Não existe um modelo pronto. Eu acho que o primeiro passo vai ser a eleição agora em 2016,
que nós esperamos que todos os candidatos tenham igual participação no processo eleitoral, para que não haja, de novo, benefício financeiro a um grupo ou aqueles que estão no poder, né, porque sempre sai beneficiado quem está com a máquina na mão, que é o poderio do dinheiro, e ninguém dá nada em política de graça, todo mundo sabe. Então, esse modelo esgotou. Agora, o novo vai ter que ser criado aos poucos. Não acredito da noite para o dia se resolva tudo. Eu acredito que nessa eleição vai se começar um novo processo político. Um processo mais transparente, com a utilização de outros mecanismos, que evoluiu muito rápido. Hoje a internet, qualquer pessoa, nós estamos aqui conversando, está sabendo do que está acontecendo no outro lado do mundo. Então, a informação é em tempo real. Então, e o nosso modelo político ficou ultrapassado. Se criou muitos órgãos de controle, mas ao mesmo tempo não se criou ferramentas que pudéssemos usá-la em defesa da população. Então, se criou Tribunal de Contas, se criou isso, se criou órgãos que o Estado em si só está inchado. Como diz o Peninha, os municípios e os estados não suportam mais a carga que eles têm que carregar. A União criou uma montoeira de órgãos, mas deixou nas costas dos estados e do município. Ela só recebe o recurso, redistribui, a grande maioria, 60%, fica para ela, e os estados e municípios têm que arcar com tudo. Então, essa condição, acredito que tem que ser discutida, rediscutida, né? O Pacto Federativo tem que entrar na pauta, mas como todo mundo sabe, nesse momento político que o governo federal vive, não há condições não tem como liderar um processo que nem esse. Então, precisa haver uma mudança no comando do país para que possa, de novo, voltar a discutir essas questões que são mais importantes do que a questão política, é a questão de colocar o país de novo no rumo, na linha. Essa é a questão. E como está aí hoje, o PT não tem condições de fazer uma pauta positiva ao Brasil. Hoje, infelizmente, o atual governo não tem como discutir uma pauta que seja positiva para voltar a crescer ou para o crescimento. Muito bem. Esse ano é um ano de eleição municipal. Você, como deputado federal, como membro do PMDB, correndo todo o Estado, assim como a executiva estadual, que em Brusque já teve o Mauro Mariani, já teve o Cobalcini, que é o vice-presidente do partido, enfim, outras lideranças, buscando aí uma movimentação para que o PMDB de Brusque tenha candidatura. Como é que você está observando a situação em Brusque, Guabiruba, Botuverá, aqui na região de Nova Trento, São João, enfim, e pelo Estado, Peninha? Que tipo de análise você faz? Bem, se me permite, antes que eu esqueça, fazer uma saudação e uma referência ao meu amigo Jairo, né, que está aqui nos acompanhando, Jairo Sense, que passou por um problema muito sério de doença, mas demonstrou assim muita luta, muitos amigos e conseguiu superar. Alguns achavam que ele não tinha mais voltas na época, num determinado momento chegaram a dizer, ele está aí firme, né? Tranquilo e nos acompanhando como está no dia todo. Então, parabéns. Já está na ativa. Já está na ativa, parabéns, a tua garra, a tua luta, tua perseverança é que fizeram com que tu escapasse daquele problema que tu tivesse. Então, parabéns pela luta. Mas, sobre a questão política aqui da nossa região, eu diria o seguinte, o PMDB estadual tem um propósito de lançar o máximo possível de candidatos em todas as regiões, em todos os municípios. Aqui, por exemplo, vou fazer especificamente falar sobre a região. Guabiruba, nós vamos ter candidato a prefeito, tendência é que o Orides hoje é um pré-candidato. Botuverá, o Nene, que vai fazer um trabalho belíssimo, vai à reeleição, eu diria que é uma reeleição tranquila. Nova Trento, vamos ter candidato, provavelmente a Sandra novamente. Vamos ter candidato em Major Gersino. São João Batista, nós somos vice do Daniel, a tendência é que a gente continue, porque o trabalho dele está muito bom e a tendência é que o PMDB apoie. Canelinha, vamos ter candidato. Tijucas também. Isso só para falar sobre a região. E falando sobre Brusque. Brusque também nós temos o propósito de lançar candidato a prefeito. Nós costumamos aqui, inclusive em todas as reuniões que eu tenho feito em Brusque, eu tenho repetido uma máxima que o Ulisses usava e o Luiz Henrique repetia. Time que não disputa campeonato, perde torcida. E esse estímulo que nós estamos dando. Então, o nosso partido em Brusque, a tendência é ter candidato a prefeito. Estamos preparando uma nominata de candidatos a vereadores. Hoje tem mais de 20 nomes. Queremos eleger 3 ou 4 vereadores do PMDB. E nomes para concorrer a prefeito. Nesse primeiro momento nós temos 2 lançados.
o Danilo Resine, que foi candidato a deputado estadual, fez uma votação belíssima, mais de 15 mil votos, mais de 10 mil votos na cidade de Brusque, que já foi vereador, presidente do Brusque, então ele é um dos pré-candidatos, e o outro, o Ari Vec, que também está aí percorrendo a cidade, é um dos pré-candidatos, que tem também já uma experiência, como foi citado aqui, muito grande, essa vivência com os ex-governadores, a escola dele é muito boa, ou seja, nós temos 2 pré-candidatos muito bem preparados, e qualquer um dos 2 que vá ser o candidato, nós temos condições de ganhar. E o nosso propósito é esse, termos candidato a prefeito em Brusque, e vamos ter. Prova disso que já temos 2 nomes dispostos a participar do pleito agora de outubro desse ano. Esse é um assunto que a gente vai voltar ainda aqui na pauta, conversando com os pré-candidatos de todos os partidos, com as lideranças políticas que vão fazer essa eleição municipal, haja vista que ela está marcada aí para o mês de outubro, mesmo diante de toda essa turbulência política que o país está vivendo, mas... E Brusque também, né? E Brusque também. Uma turbulência aqui local também é grande. Muito bem. Peninha, muito obrigado. Ari, grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado também, Dirley. Fico muito feliz de poder estar aqui nesse teu programa. Aproveitando, você está se despedindo, para já fazer aqui, não um convite, uma intimação, para que você venha falar aqui sobre aquele projeto do desarmamento. Projeto 3722, que falar muda o Estatuto do Desarmamento para permitir que não só o bandido tenha armas, mas que o cidadão de bem também possa ter. O cidadão preparado, com curso de armas, um cidadão que não tenha problemas de maus antecedentes, um cidadão que tenha endereço fixo, que passe por exame psicológico, que ele também possa ter arma. Hoje, infelizmente, só o bandido armado, o bandido lá de fora e o cidadão de bem preso dentro da sua casa. Você já está... Viemos falar sobre o projeto com o maior prazer, aliás, é um projeto de maior repercussão na Câmara. Já passou numa comissão especial e agora vamos votar em plenário, com certeza esse ano, passando essa turbulência do impeachment. Mas obrigado. Você vem aqui fazer a defesa. Vem, vou trazer sim, quem vai ser contrário. Mas também. ótimo, isso que é bom. E agradeço a oportunidade, né, Dirley, sempre à disposição, ainda mais ao lado do meu querido amigo Ari Vec, né? Sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui de Brusque. Obrigado, Ari. Obrigado, Dirley, agradecer você, agradecer a TV Brusque, agradecer o Peninha, que mais uma vez está conosco aqui em Brusque, ele que é o nosso representante em Brasília, que tanto nos orgulha, que nos ajuda no dia a dia a trazer recursos para Brusque também, e agradecer mais uma vez a comunidade que nos assiste nesse momento. Muito obrigado. Muito bem. Amigo assinante da TV Brusque, um grande abraço e até o próximo assunto de interesse da nossa comunidade aqui no programa Dirley Silva. Até mais.